Um documento produzido pela Secretaria-Geral da Câmara aponta ilegalidades no decreto que ampliou o porte de armas para 20 categorias, editado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. O parecer, publicado hoje, deve subsidiar a análise da Casa sobre o tema. De acordo com o documento, as mudanças feitas por Bolsonaro contrariam dispositivos previstos em lei e, por isso, não poderiam ser feitas apenas por decreto. A Consultoria Legislativa do Senado também publicou uma nota hoje, na qual avalia que o governo Jair Bolsonaro, abre aspas, extrapolou o poder regulamentar ao editar o decreto. Segundo os consultores, as novas regras ignoram exigências do Estatuto do Desarmamento. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu dar prazo de 5 dias para que o governo federal explique o decreto. O prazo, no entanto, só passa a contar quando o presidente for notificado da decisão. Eu vou começar a nossa rodada com a Vera Magalhães. Pois é, Silvio, tem algumas questões aí a serem analisadas, né? A primeira delas diz respeito às ilegalidades ou não do decreto. Como ele ampliou muito o escopo daqueles que podem ter direito ao porte de arma, ele também acaba fazendo com que se ramifiquem as leis modificadas por ele, porque aí não é só uma questão do Estatuto do Desarmamento. E é por isso que é redutor esse argumento de que ele apenas está cumprindo o que se fez, o que a população expressou quando fez o referendo do desarmamento, porque há várias leis específicas. Quando o decreto, por exemplo, estende a todos os praças a possibilidade de ter armas, ele ignora o fato de que existe lei ordinária, que dá ao comando das forças o direito de definir quem, na sua hierarquia, vai ter armas e de quais calibres, etc. Então, aí já é uma lei que é infringida. Tem várias discussões se não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente quando permite que menores desacompanhados frequentem clubes de tiro. E por aí vai. Isso acontece quando você, de forma voluntarista e sem consultar direito os especialistas jurídicos, decide, na marra, dar uma cotovelada e ampliar algo que era para ser, vamos lembrar, até o início da semana, até inclusive na cerimônia de sanção desse decreto, de assinatura do decreto. Era para ser um decreto voltado a caçadores, frequentadores de clubes de tiro e colecionadores. Era esse o escopo do negócio e de repente surgiu todo mundo e seu pai incluído nesse decreto. Não dá para ser desta maneira. O próprio Onyx Lorenzoni veio neste estúdio, aliás, ele não veio, ele participou por telefone, e ele disse, não dá para fazer por decreto, nós gostaríamos de fazer por decreto, mas já averiguamos na assessoria jurídica e não pode ser feito por decreto, precisa ser feito por projeto de lei. Por essa e por outras. A segunda questão a ser analisada nisso, e que é muito importante, e que o Bolsonaro não deveria ter ignorado, o fato dele ignorar esta segunda questão que eu vou falar, mostra o quão distante da realidade do que é uma articulação política ele está. A Câmara e o Senado não vão aceitar graciosamente perder as suas atribuições, a sua atribuição de legislar, não vão ceder isso de graça para ele. Não tem sentido ele imaginar que senadores e deputados vão simplesmente falar, toma aí, filhão, legisla você, que eu vou ficar aqui de boa, vou ficar aqui aprovando uns nomes de rua, talvez um nome de praça, alguma coisa assim, bem relevante, e aí você faz o resto aí por decreto. Não será desta maneira. Não adianta peitar, não adianta ir com o pé de cabra e achar que você vai arrombar a porta, porque não será desta forma. Isso já estava muito claro desde o início do mandato. Quando ele primeiro sinalizou que governaria usando os decretos como um instrumento muito poderoso, e isso foi feito numa entrevista do senador Flávio Bolsonaro à Globo News, ainda nos primeiros dias de governo, quando ele fez isso, o Senado e a Câmara já mandaram a resposta. Por decreto não, filhão. Por decreto não vai rolar. Então, é evidente que se ele não atenuar o decreto, eles vão derrubar por meio de um decreto legislativo. E ainda que não o fizesse, cairia no Supremo. Essa é a maravilha da democracia. Essa é a maravilha da tripartição de poderes. Quando um exorbita, os outros têm a possibilidade de corrigir. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações. O decreto é um contrabando. Sinto muito. Aqui no dia em que foi anunciado, apenas lendo aquilo de que tratava, eu falei, nós falamos, Vera falou,
que havia ali muita matéria para inconstitucionalidade e que, se não caísse no legislativo, cairia no judiciário. Batata. É um ato legislador. Avança sobre normas definidas, avança sobre prerrogativas de um parlamento que tem desdobrado, como há muito não se vê, um discurso de independência. O Rodrigo Maia, aliás, inclusive na entrevista de ontem, falou sobre isso, não é a primeira vez que ele fala, considera que o modus operandi do governo e essa vocação decretiva do executivo criaria as condições para que o parlamento voltasse a ter o protagonismo, uma agenda própria, para que reafirmasse a sua independência. Essa, aliás, foi a principal tônica da entrevista ontem. Ficou claro para mim, embora ele não tenha dito isso, que ele identifica, que o parlamento identifica essa vocação para o decreto, para governar via decreto. Aliás, no dia 1º de janeiro, dia da posse, no texto que inaugurou o meu blog no site da Jovem Pan, eu escrevi o artigo inaugural falando sobre esse caráter decretivo do governo, sobre o que me parecia ser uma essência que é uma carne autoritária. Governar via decreto. O parlamento reage a isso, vai reagir a isso. Não será de outra maneira. Então, hoje, nós vimos surgirem essas manifestações, tanto da assessoria jurídica do Senado quanto da Câmara, apontando ilegalidades no texto e deixando claro que ali não passará. O Rodrigo Maia, para citar novamente a entrevista, falou expressamente que havia incômodos no parlamento, inclusive na bancada evangélica, supostamente da base de apoio do governo, a bancada com a qual contaria para as suas agendas, se articulando com as outras. Rodrigo Maia deu ontem claramente esse recado de que não funciona assim, tem uma bancada temática contrariada, que o parlamento não deixará esse decreto avançar, porém que ele tem à disposição, manifestado em conversa com o Onyx Lorenzoni, para uma costura que resolva essas inconstitucionalidades. É uma tendência, porém, se esticar a corda, o decreto cai, e cai inteiro. Passa a bola agora para o Alexandre Borges, só a leitura, vamos lá. Vamos lá. A gente vive num país do ativismo judicial. Então, a gente pode estar falando de um decreto que esbarre ou dê caneladas na Constituição, precisamos ver, não é a primeira vez, pelo que eu dei uma apurada, que não é a primeira vez que se legisla por decreto em assuntos relativos ao uso, posse de arma, Estatuto do Desarmamento, enfim. Nesse caso específico, em primeiro lugar eu torço, aí tem uma torcida para que não haja ilegalidades. Eu acho que é um avanço, o Brasil, eu torço para que avance nessa direção. Espero que um decreto dessa importância para o governo atual, e que foi uma promessa muito importante de campanha, e que tenha, acredito eu, tenha passado pelo filtro do Ministério do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro deixou passar, não viu ilegalidade, não foi ouvido, não foi voto vencido. Eu estou perguntando mesmo, a pergunta, né? Porque seria uma lástima ele deixar passar alguma coisa sem ver, né? Seria o poste fazendo xixi no cachorro, né? Mas pode ser que ele não tenha sido ouvido, aparentemente ele estava desconfortável Diga, Andreasa. Aparentemente. Você quer falar, Andreasa? Não, só porque para te dar subsídio, tem a notícia publicada na Folha de São Paulo, inclusive, li agora há pouco, de que a assessoria jurídica do Ministério da Justiça teria recebido o decreto para avaliar 1 hora antes, no dia da cerimônia de assinatura, 1 hora antes do evento. E que a parecerista, embora, claro, ela recebeu para chancelar, né? Ninguém recebe um documento da presidência da Casa Civil 1 hora antes para dar um parecer negativo 1 hora antes do evento. Mas ela deixou claro lá que não teve tempo de avaliar em detalhes o decreto, mas, obviamente, a ordem era essa, assinou.
Então vou pegar um gancho no seu comentário que eu acho importante, por quê? Porque uma coisa que se especulou muito essa semana, principalmente de umas horas para cá, é o quanto que Sérgio Moro poderia ou não deixar o cargo, né? Já foi, eu até depois eu imagino que a Vera vai falar disso, né? Se isso aparentemente não é verdade, né? Mas porque até não é a primeira vez que se especula se Sérgio Moro estaria desconfortável no cargo, se ele ficaria ou não. Não foi uma semana boa para ele por causa do COAF, né? Do que está acontecendo na discussão. Essa também, ele pela postura dele, pelo que se sabe histórica em relação ao armamento, também não seria exatamente a posição que ele tomaria. Então vamos ficar de olho se realmente os questionamentos jurídicos, eu não estou dizendo no atacado, né? Mas no varejo ali, se realmente esses questionamentos eles vão se sustentar ou não, ou se é ativismo judicial, ou se é o outro lado da questão querendo ganhar no tapetão. Vamos ver, eu quero ver. O Sérgio Moro, se o ministério dele recebeu o decreto com tão pouco tempo, era realmente para não olhar e para passar adiante, vai ser uma lástima se o procedimento tivesse sido assim. É uma questão muito controversa, com muita ideologia. De novo, eu tenho uma clara posição em relação a isso, torço para que consiga se avançar na direção do espírito desse decreto, e se tiver que questionar, se ele tiver realmente dado alguma canelada jurídica, vai ter que se pagar um preço, e concordo, é assim que funciona a democracia. Espero que mesmo que um decreto que eu torça para que passe, ele pare e seja questionado e refeito e volte ao início, se ele tiver algum problema jurídico, do que simplesmente ele passe igual um trator pelo legislativo e pelo judiciário. Vamos seguir no tema? A Vera Magalhães tem um complemento. Uma coisa é a gente discutir o mérito, e eu nem entrei nesse mérito. Enfim, eu acho que o governo anunciou que faria isso. Aí você pode discutir em artigos, discutir por meio de estudos, de evidência, se isso vai ser bom ou ruim para a sociedade. Eu acho que a gente até deve fazer isso ao longo do tempo, quando as estatísticas mostrarem o que se deu com a nova política pública, que foi ela pré-anunciada. Portanto, não se trata de estelionato. Mas a gente está discutindo aqui governança, a forma de governar, divisão entre os poderes, institucionalidade, muitas coisas que são importantes e que são, a meu ver, basilares para se ter um governo que funcione e que tenha harmonia com os demais poderes. Então está aqui o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reassumiu o mandato dele assim que a Câmara foi reinstalada, e o que ele fez, tão logo ele chegou lá, que foi a primeira coisa que ele fez, ele desarquivou um projeto sobre porte de arma do qual ele era autor, portanto sabedor, cônscio de que isso tem de ser feito por meio de projeto de lei. Então, quando o governo faz isso, quando não faz uma cerimônia e fica de bico calado, dizendo, agir no limite da lei, quando manda para o ministro da Justiça com 1 hora, o que o governo quer fazer é um bypass nos outros poderes. É disso que se trata, é dar um cavalo de pau nas suas atribuições e achar que todo mundo vai ficar quieto, que só ele vai ser o esperto. E não é assim. Na democracia, se virar jogo de esperteza, aí vira um vale-tudo, como o decreto do Supremo, o inquérito do Supremo, que a gente critica aqui. Por que a gente critica o inquérito do Supremo por autoritário e vai deixar passar barato um decreto igualmente autoritário do governo? Por que a gente critica quando o Congresso tenta adotar alguma medida para constranger os demais poderes, tipo CPIs claramente intimidatórias, e vai deixar o governo fazer um decreto que claramente usurpa funções que são do legislativo e se imiscui em coisas que ele não deveria, que não poderia fazer por decreto. Se fosse para governar por decreto, não precisava do parlamento. Então, era bom o Bolsonaro usar esse expediente com moderação e para aquilo que pode. Sabe para que ele poderia ter usado um decreto e não o fez? Para, por exemplo, transferir o COAF para o Sérgio Moro. Decidiu fazer por medida provisória lá atrás. E agora, se cair, não poderá fazer mais por decreto, porque teve uma medida de lei, um projeto de lei que caiu e aí não se pôde fazer por decreto. Então é um governo que fala tanto em atribuições técnicas e que falha miseravelmente na técnica.
Aliás, este é o assunto da próxima lauda. Seguimos então. O Andreasa está levantando a mão ali. Então, vamos lá, a Andreasa levantou a mão, tem prioridade. Não, é porque esse é um assunto quente. E o Alexandre, com toda razão, falou sobre ativismo judicial. Eu acho que esse programa é, no mundo, aquele que mais critica, mais bate, mais condena ativismo judicial. Mas nesse caso não se trata disso. É o ativismo legislativo, no caso, mas um bom ativismo legislativo em defesa das próprias prerrogativas. Porque, no caso, ativismo não é. Se fosse assim, por essa lógica, estaríamos diante de uma espécie de ativismo do executivo. Quer dizer, é exatamente aquilo que a gente condena em relação ao judiciário, quando ele avança espaços do legislativo e do próprio executivo. Nesse caso, o executivo, por meio desse decreto, claramente avança sobre espaços de atuação de um outro poder, o que gera desequilíbrio institucional. É importante fazer essa distinção do mérito. A gente pode ficar discutindo aqui muito tempo o mérito. E em alguns pontos relativos ao armamento, a posse e porte de armas, lembrando inclusive o plebiscito de 2005, haverá momentos em que eu concordarei com o Alexandre. Acho que é preciso discutir isso mais profundamente. Mas o meio é importante, a forma como se faz é importante. Essa discussão sobre posse e porte de armas, cabe ao parlamento, cabe ao legislativo, é matéria legal, é ruim, não é bom quando outros poderes invadem essa seara, é autoritarismo. Bom, o que é unanimidade aqui é que a gente quer que todos os ritos legais sejam respeitados, independente da torcida, opinião e posição sobre a questão e sobre o mérito.